Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Atlético nessa possibilidade mais do que real, de virar um clube empresa, e meio que já temos uma ideia de quanto o Petralha pediria para virar uma SAF, um clube empresa, e também o percentual que seria negociado nessa transação. Quero justamente comentar com isso com vocês nesse vídeo de hoje, e só lembrando, desde o início da temporada já vinha falando sobre essa expectativa de valores, que meio que foi confirmado um valor próximo desses 1,5 bilhão de reais. Além disso, quero falar com vocês sobre os faturamentos do clube nos últimos anos, uma poupança bem grande também, superando os 130 milhões de reais, e as maiores vendas recentes, principalmente as principais receitas de vendas de atletas e um faturamento muito alto por premiações. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Furacão, para chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos, que é a nossa meta aqui no canal no YouTube. Por aqui já postamos diversos conteúdos como esse do Atlético, de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa, então se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar. O Black Cartel é um canal que foca nos times fora do eixo, com notícias, por exemplo, do Atlético, do Santa Cruz, do Remo, do Paysandu, CSA, CRB, então os times ali que a grande mídia não dá muita atenção. Aqui no Black Cartel nós fazemos pelo menos 1 a 2 vídeos por semana da equipe paranaense. Antes de darmos sequência, tenho dois recados rápidos para vocês. Primeiro é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas que eu estou usando para gravar, fora várias outras que já mandaram. Essa aqui da Atalanta, por exemplo, que eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo na descrição. É só você falar que veio aqui pelo Black Cartel, que você vai ter 10% de desconto em qualquer uma dessas suas compras, tá? Camisas internacionais a partir de R$100, de 100 a 170, até mesmo com a personalização, você pode colocar o seu nome, o número também que você preferir, beleza? E o outro recado que eu tenho aqui para vocês é da SSS Game Brasil, caixa de apostas esportivas para você apostar nesse jogo agora na final da Copa do Mundo e nessa volta dos campeonatos pelo futebol mundial, Por exemplo, aí tem a volta do campeonato inglês, alemão, italiano e espanhol já na próxima semana, e nesse final de semana tem também a final da Copa do Mundo, que lembrando, você utilizando esse código que eu vou deixar aqui na tela e o código na hora do registro pra cima Brasil, tudo junto, você vai ter R$15 de bônus em relação ao seu primeiro depósito, tá? Então corre lá, não perde essa promoção que é válida apenas para essa final da Copa do Mundo, para você ter R$15 de bônus lá na SSS. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E tem também a opção de você, caso queira se tornar um agente da plataforma, que eu deixei aqui todas as informações e o link do grupo do Telegram deles, para você tirar suas dúvidas. Bom, então vamos lá, começar falando sobre essa expectativa do valor, de quanto que seria negociado o Atlético, que até mesmo teve informação lá do portal Atlético Mil Grau no Instagram, os créditos aí para ele, valeu demais, que assim, a SAF atleticana então teria um valor definido de R$1,5 bilhão de reais por 49% das ações. Que no caso, assim, esses 49% que tem um motivo muito interessante, que é o Atlético ter 51% das ações, ou seja, definir, no caso, ter as principais ordens que vai ter, independentemente de quem comprar o clube. Isso tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Atlético ainda vai ser dono do maior percentual de ações, então ele que vai ter a palavra final. A questão vai ter investidor disposto a colocar R$1,5 bilhão e ainda assim não ser o acionista majoritário? Eu acho que vai ter sim interessados, até por conta do excelente trabalho que tem sido feito no Atlético, e não é só de 2019 para cá, que foi quando zerou suas dívidas. Não, basicamente mais do que uma década à frente de um trabalho muito consistente e principalmente pensando a longo prazo. E esse valor de R$1,5 bilhão de reais não surpreende ninguém, tá? Até porque eu já vinha falando para vocês há um bom tempo que seria a esse valor. Tem vídeos aqui no canal de quase 10 meses, que eu falava que seria um valor próximo de R$1,5 bilhão de reais, e até o Petralha deixava claro nisso em várias entrevistas que ele já deu. Teve por exemplo, no caso, uma matéria no programa Esportes em Debate, da Rádio Bandeirantes, onde ele afirma que a SAF do Atlético iria custar mais do que a do Cruzeiro, do Botafogo e a do Vasco juntos. Onde ele falou o seguinte no programa: temos um valor da SAF sim, mas eu não posso divulgar ainda. Só que dá para dizer que vai ser maior do que a do Vasco, Botafogo e Cruzeiro somadas. Nós estamos trabalhando e já temos 12 contratos assinados com possíveis investidores. Estamos trabalhando e na hora que chegar em nosso preço, no valor que a gente quer, nós divulgamos. Então já tinha uma boa expectativa que seria de R$1,5 bilhão de reais. Se você for juntar os valores da SAF do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, chegaria a um valor próximo, do caso dos R$1,3 bilhão, R$1,5 bilhão de reais, sem contar as dívidas dos clubes, somente no valor de aporte que teria. Então o Atlético vai ser sim somado, um valor maior do que os três clubes, e faz muito sentido, até por conta da organização. Não é uma situação que o Atlético precisa de um investidor para ser competitivo, não, longe disso.
É claro que com a chegada da SAF, a torcida vai ter uma expectativa muito grande, porque assim, sem um clube empresa já estava conseguindo buscar e brigar títulos, então com a chegada de uma SAF, o mínimo é que, por exemplo, chegar em mais decisões de finais por exemplo, de Libertadores, conseguir esse primeiro título, é sem dúvidas o grande objetivo. E com a chegada do clube empresa, eu vejo que o Atlético está, assim, sem dúvidas, um passo mais perto. Teve também uma matéria interessante do Globo Esporte mostrando as finanças do clube depois do divulgamento do balanço financeiro da temporada de 2021, que saiu em julho desse ano, onde mostra assim, né, no caso, realmente uma poupança bem grande, superior aos 130 milhões de reais que o clube tem, fora, por exemplo, uma expectativa de aumento bem considerável dos últimos anos do seu faturamento, né? Por exemplo, 2021 foi na casa dos 260 milhões de reais. 2022 a expectativa é de que seja um valor até maior, superando tranquilamente os 300 milhões. E lembrando, o maior faturamento até aqui foi na temporada de 2019 com 355 milhões de reais. Então dá para fazer uma ordem sim com o tempo, né? 2017, 160 milhões de faturamento, 2018, 175, 2019, 355, 2020, 280, 2021, 260 milhões, né? No caso de faturamento. Então, no caso, já indo aí para o seu, basicamente, 10º ano consecutivo, tendo lucro, né, na equipe, então é algo muito considerável, sem sombra de dúvidas. De onde vem essa receita? Dos 260 milhões de reais no ano, 189 milhões na temporada vieram de direitos de transmissão, outros 31 milhões de reais vieram de marketing e comercial, além também de outros 27 milhões de reais de torcida, bilheteria e o estádio, além também de 2 milhões que não foram especificados, e venda de atletas 12 milhões. Então, a venda de atletas são um valor que, sem dúvidas, era uma expectativa de ser maior, até por conta da média dos últimos anos do Atlético ser no mínimo de uns 60 milhões, né? Se você coloca um valor desse nessa soma de 260 milhões mais um valor considerável, possivelmente seria assim o segundo ano com maior faturamento, atrás apenas de 2019, que, como eu disse, foi 355 milhões de reais. O Atlético que se aproximou, para você ter uma ideia, depois aí do vice-campeonato da Libertadores e também com a boa posição, no Campeonato Brasileiro, passando a casa dos 400 milhões de reais só em premiações nos últimos 5 anos, tá? Essa matéria aqui que eu deixei na tela para vocês, do Globo Esporte, que o Furacão embolsou antes dessa final da Libertadores e do término do Brasileirão, 360 milhões de reais nos últimos 5 anos e mostra aí que realmente está numa fase muito boa e tem uma expectativa bem alta de ter uma média bem consistente, principalmente em premiações, né? Não estamos nem falando em direito de transmissão, venda de atletas, só por conta dos méritos das conquistas, que estão somadas aí então, 2 Copas Sul-Americanas, 2018 e 2021, a J-League, né, 2019, Copa do Brasil de 2019, no caso foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana de 2019 e 2022, campeão da Supercopa de 2020 e da Copa do Brasil de 2021, em ordem cronológicas, né? Então realmente vive uma fase bem interessante. O vice-campeonato, melhor dizendo, da Copa do Brasil de 2021 e da Supercopa de 2020. Então, vive uma temporada, um momento mágico nesses últimos 5 anos. E para você ter uma ideia, nessa temporada, superando o valor de 110 milhões de reais de premiação, que para você ter uma ideia, foram 83 milhões, sendo a Recopa Sul-Americana, o vice, 4 milhões e 100 mil. Copa do Brasil nas quartas de finais, 8 milhões e 800, Libertadores já chegando na final, mais de 70 milhões de reais, o Brasileirão 25 milhões, terminando acima da 7ª colocação. Então, só fica atrás do melhor ano que teve em relação a prêmios, né, e títulos de 2019, que é o ano com maior receita da história do clube, que foi, naquela ocasião, 111 milhões de reais. Então, realmente, o Atlético caminha, né, para um caminho bem interessante a longo prazo e já está vivendo, sem dúvidas, um dos auges, né, da sua. E só para terminar aqui com vocês, falar um pouco sobre as vendas, né, que é algo que o Atlético ganha bastante há um bom tempo. Listando aqui os mais conhecidos, principalmente a venda do Bruno Guimarães e também do Renan Lodge, que ambos aconteceram em 2019, que explica muito, né, no caso daquela questão de transferências, que foi um valor superior aos 100 milhões de reais apenas de negociações. Principalmente o Bruno Guimarães, que foi aí 110 milhões de reais a transferência, a maior negociação da história do clube, e o segundo colocado aí o Renan Lodge com mais 87 milhões e meio de reais. Eu tenho certeza que até mesmo a venda do Vitor Roque vai conseguir superar tranquilamente, né, esse valor dos dois. Acho que o Vitor Roque no mínimo sai para uns 30 milhões de euros, né, ainda mais pensando se ele fazer um bom ano de 2023. Então mostra que o Atlético há muito tempo, né, vem negociando bons jogadores. O terceiro colocado nessa lista é o Léo Pereira, superando também os 37 milhões de reais
na sua venda ao Flamengo. Então o Atlético que está numa situação bem tranquila, bem confortável mesmo. As dívidas que hoje tem em relação ao estádio, mas eu nem vou citar muito aqui no vídeo, porque na minha visão nem compensa, né, falar como se fosse algo, nossa, de se preocupar, a dívida que tem com o estádio. Eu já até deixei aqui no vídeo, né, já trouxe aqui no canal sobre a Arena da Baixada. Quem quiser é só pesquisar Black Cartel Arena da Baixada, que falamos um pouco mais sobre esse projeto e as dívidas, né, que ainda tem, entre aspas, com o clube. Então, o último ano que teve uma dívida foi em 2018, 2019, tinha um valor pendente ali, né, em 2018, de 49 milhões de reais, que já foi completamente pago. Então, há mais de 4 anos, né, não tem nem sequer R$1 de dívidas. E além disso, essa poupança bem interessante de mais de 130 milhões de reais. Eu vejo que tranquilo esse valor de 1,5 bilhão, avaliando então o Atlético em 3 bilhões de reais, né? Porque vai vender metade por 1,5 bilhão, então se você for considerar o combo total por 3 bilhões de reais. Se você for pegar o faturamento, que em média anual está sendo aí na casa, se você for ser bem modesto, para falar a verdade, dos 220 milhões de reais, eu vejo que um clube, o Atlético está sendo bem avaliado, que é igual deveria ser uma empresa, né? Por exemplo, o Atlético vale então uma expectativa de faturamento de 220 milhões por temporada. E eu tenho certeza que vai aumentar bem mais do que isso. Se você for pegar uma média ali de 10 anos, que é quando as empresas vão negociar, vai vender todo o percentual agora por um valor, a expectativa de lucro, de receita dos próximos 10 anos. Você pega 220 vezes 10, dá 2 bilhões e 200 milhões de reais. Então, se você for pegar, o Atlético está sendo avaliado então um valor próximo aí realmente uma receita dos 300 milhões de reais anuais nos próximos 10 anos, que daria essa receita de 3 bilhões nesse período. Acho muito bem, o Petralha está fazendo um negócio muito bom mesmo, e até o próprio dirigente do Atlético Goianiense pouco tempo atrás falou um pouco, né, sobre isso, que por exemplo, o Atlético, mesmo nesses anos de Série A, não brigando por grandes coisas, apesar desse ano de 2022 bem diferente, chegando numa semifinal de Copa do Brasil e de Libertadores, de Sul-Americano, melhor dizendo, mas, por exemplo, tem uma receita superior aos 100 milhões de reais anuais tranquilos na Série A. E assim, ele falou, né, que quando for vender o clube, não vai vender por menos de 1 bilhão. E eu concordo totalmente, tá? Até porque se fosse uma empresa listada numa bolsa de valores da vida, tranquilamente teria um valor gigantesco, e eu vejo que os clubes até hoje no Brasil estão sendo muito mal negociados. E olha que eu torço pro Cruzeiro, tá? Esse valor aí de 400 milhões, o Ronaldo realmente vai, nossa, ganhar muito, muito mesmo a longo prazo, porque fez uma compra de uma hora muito boa, né? O Cruzeiro, inacreditavelmente, 3 anos consecutivos numa Série B, numa dívida gigante, né? Então o Atlético é uma situação bem confortável para buscar um dono, e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Qual que é a sua expectativa desse projeto de clube empresa para o Furacão? Você acha aí que pode realmente se tornar uma das grandes potências da América do Sul? O próprio Petralha já deixou claro que quer competir com o River Plate, Boca Juniors, Flamengo nos próximos anos. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu! E os links aqui embaixo da DG Store, da SSS e outras sugestões de conteúdos que também já trouxemos aqui em nosso canal.